Você quer pagar mais barato nas passagens aéreas sem depender totalmente das milhas? Então vem que eu vou te mostrar 6 passos que você precisa dominar antes de fazer suas buscas. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Harrison Nascimento e você está aqui no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Fala aí pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente do que a gente fala aqui no canal. Mas é claro que ele não vai deixar de ser importante como os demais vídeos. Isso porque aqui no canal eu costumo falar sobre como viajar muito utilizando o poder das milhas. Mostro como algumas atitudes, algumas mudanças de pensamento te fazem viajar muito mais. Principalmente quando você otimiza os gastos do seu dia a dia e utiliza as parcerias que você pode ter nos programas de fidelidade. Só que muitas pessoas não se sentem à vontade para utilizar as milhas, seja porque desconhecem, porque acham difícil acumular, porque acham difícil entender o mundo das milhas. E é claro que nós entendemos perfeitamente. Afinal de contas, não tem nada de errado você comprar suas passagens com dinheiro. Que inclusive eu mostro aqui no canal que também é possível, muitas das vezes, você comprar uma passagem muito mais barata utilizando dinheiro do que com milhas. Isso vai depender, é claro, da estratégia que você está utilizando. E como esse canal é eclético, eu resolvi fazer um vídeo mostrando 6 variantes que você deve saber para poder conseguir descontos maiores nas suas passagens compradas com dinheiro. E sem mais delongas, vamos para a nossa primeira variante. Então, a nossa primeira variante, a gente vai tratar sobre um período de pesquisa, tá? Então, quanto tempo antes você deve pesquisar essa sua passagem? Muita gente acha que pesquisar com antecedência ou comprar com antecedência é muito mais vantajoso do que você comprar no momento mais próximo. E nem sempre é assim, tá? Não necessariamente você deve comprar com uma grande antecedência. Existe um prazo para isso. Tá? É só você pensar aí como um outro comércio qualquer, né? Não faz sentido nenhum se você tem um produto que está vendendo bastante, você colocar esse produto numa liquidação. Então vamos fazer um estudo de caso aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou um feirante e eu quero vender bananas. Então eu compro ali uma grande quantidade de bananas para montar meu estoque, vou comprar uma quantidade de bananas verdes e algumas bananas que já estão quase maduras para começar a vender. Então à medida que a semana vai passando, eu vou vendendo essas bananas que estão mais maduras. E enquanto eu tiver vários clientes aqui comprando essas minhas bananas, para mim tá ótimo, né? Eu estou conseguindo vender essas minhas bananas sem ter nenhum prejuízo, porque elas não estão paradas no meu estoque. Mas por algum motivo, esses compradores deixam de visitar minha banca, deixam de comprar as minhas bananas, o que vai acontecer com aquele meu estoque? Vai começar a aumentar, vai começar a sobrar. E para que eu não perca aquele estoque, para que eu não estrague aquelas minhas bananas, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar parte desse meu estoque como liquidação para poder atrair os novos clientes. À medida que eu vou atraindo novos clientes, eu vou diminuindo esse meu estoque, eu estou vendendo um pouco mais barato, mas uma hora esse meu estoque vai ficar muito reduzido. Então eu vou utilizar esse estoque que está reduzido ali para aumentar o valor. Então como vai ter muita gente querendo, vai ter um estoque menor, eu consigo aumentar esse valor. Então é mais ou menos assim, pensando a grosso modo, né? É mais ou menos isso que as companhias aéreas fazem. Então se você tem uma grande quantidade de tempo ainda pela frente, é claro que a companhia aérea ela vai esperar ver como é que está o andamento desses voos, então desses assentos, né? Como é que tá as vendas desses assentos. Então, à medida que vai chegando o dia da viagem, se a companhia aérea perceber que tem muitos assentos sobrando, porque para ela não é interessante estar viajando com os assentos vazios, então ela começa a aumentar essas promoções, começa a disponibilizar mais assentos com milhas, inclusive, e assentos mais baratos também. E assim ela consegue preencher todo aquele espaço. Mas é claro, nunca compre passagem com muita antecedência. Lembrando que é importante você pesquisar com antecedência. O que não é importante é você comprar com tanta antecedência. E como eu falei, é claro que é importante a gente fazer essa pesquisa com antecedência, já que as companhias aéreas começam a disponibilizar esses voos com 11 meses mais ou menos de antecedência. Então você começa a pesquisar, começa a olhar aqueles preços, para poder você ir vendo os preços médios, para você saber se está comprando barato ou se está comprando caro. À medida que você vai vendo esses preços, você já sabe o momento certo de você comprar essa passagem. Então o ideal ali, existe uma estimativa que para voos nacionais, né, para voos domésticos, você deve comprar essas passagens com uma média em torno aí de entre 30 e 90 dias, né? Então entre 1 e 3 meses. E se for uma viagem internacional, você tem que aumentar um pouquinho esse prazo. Então você faz 4 a 5 meses de antecedência para poder conseguir preços melhores. E a nossa segunda variante está relacionada com a origem do seu voo. Então, quando a gente pensa em origem, você tem um país muito grande, como é o Brasil, então tem locais que são conhecidos como hubs, né?
Então você tem ali a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, Brasília, que possuem aeroportos muito movimentados. Então, a partir desses aeroportos, você tem uma maior quantidade de saída de voos. Então, isso daí pode fazer toda a diferença na hora de você cotar um valor para sua passagem. Então vamos ter como exemplo aqui o eixo Rio-São Paulo, né? Principalmente ali São Paulo, o aeroporto de Guarulhos ali, é um aeroporto muito grande, é um dos maiores aeroportos da América Latina. Então dali partem muitos voos, não só internos como também externos. Então chegam muitos voos de fora, assim como também vão muitos voos do Brasil para fora. Então ali teoricamente tende a ter preços menores na hora que você estiver saindo. Então se você tiver a oportunidade de ir para esses aeroportos antes de encaminhar seu voo para outros locais, é mais interessante. É claro que nem todas as situações vai ser possível, né? Se você mora em Belém, por exemplo, não faz sentido você ir de Belém para São Paulo para viajar para Brasília, né? Então tem as situações que não fazem sentido. Mas se você quiser ir para o exterior, por exemplo, é muito melhor você fazer a sua escala ali em São Paulo e dali para frente você consegue comprar um outro voo um pouco mais barato. Então na hora que você estiver fazendo ali sua pesquisa, seu planejamento, sai um pouco da caixinha, né? Considere os aeroportos próximos. Então, dependendo da região do país onde você esteja, vai ter uma cidade mais próxima de você ali. Então, vamos supor ali que você está no interior de Minas Gerais, né? Que esteja mais próximo do Rio de Janeiro. Então, é muito melhor você se deslocar para o Rio de Janeiro do que você ir lá para a própria capital, né? Lá para Belo Horizonte, onde você pode ter preços muito maiores do que indo para o Rio. Então você tem que fazer esse balanceamento. Às vezes é muito melhor você fazer essa viagem de ônibus, por exemplo, e aí lá você pega, na próxima cidade, você pega esse voo saindo para o seu destino final. E pegando o gancho aí da variante 2, a gente tem a nossa terceira variante que você precisa entender, que o destino que você está indo também vai interessar muito, né? Então, dependendo do destino que você está querendo chegar, a sua passagem pode variar muito esse preço. Então pode ficar muito mais barato ou muito mais caro. Por isso que é interessante você pensar sempre fora da caixa. Então muitas vezes a gente fica querendo muito ir para um determinado local, mas muitas vezes um outro local parecido com aquele pode ser muito mais barato. Então você aproveita esse outro local e numa próxima oportunidade você volte para aquele. Mas se não tem outra opção, você quer muito ir para aquele local, é interessante você ver as cidades vizinhas, né, para ver se não tem algo mais próximo ali que possa também te dar uma flexibilidade de destino. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você quer ir para a cidade de Maragogi, que fica lá no estado de Alagoas. Então antes de fazer na hora que você estiver fazendo a sua pesquisa, verifica a possibilidade de você ir pelo Rio Grande do Norte, né, que fica o estado vizinho. Então às vezes é melhor você verificar esses aeroportos mais próximos. Então, por exemplo, se você estiver indo por Recife, ao invés de ir por Maceió, você pode ter valores bem diferentes. E, na verdade, quando a gente vê a distância entre essas duas cidades e Maragogi, é praticamente a mesma. É mais ou menos umas 2 horas de carro. Então, se você pousar ali na capital de Alagoas, você vai ver que tem a mesma distância. Mas pode ser que você vindo por outro estado seja mais barato. Então, é importante você fazer sempre esses estudos aí também para baratear mais o preço da sua passagem. E você pode ir além disso. Você pode fazer o que a gente chama de Open Jaw. O que é isso? É quando você vai por um aeroporto e volta por outro. Então, não necessariamente na sua viagem, você deve ir e voltar pelo mesmo aeroporto. Às vezes é mais interessante você voltar por outro, né? Por exemplo, quando você quiser ir ali para a Argentina, se você quiser ir para Buenos Aires, você pode muito bem sair do Brasil, chegar em Montevidéu. De Montevidéu ali você pega uma barca, atravessa o rio, poucas horas ali, e você consegue chegar na capital argentina. Então, ao invés de você voltar para Montevidéu e voltar para o Brasil, você já vem de Buenos Aires direto para o Brasil. Então, você foi por um país e está voltando por outro, né? Além disso, você está aproveitando 2 países numa mesma viagem. E a nossa quarta variante está relacionada com a data da viagem. Então, isso é muito importante. Essa é clássica, né? Todo mundo sabe que quando você viaja nas férias ou na alta temporada ali, ou mesmo em período de feriado, a tendência das passagens é aumentar bastante o preço. Mas isso não significa que você tem que viajar caro nessas épocas. Se você fizer a estratégia certa, você consegue baratear um pouco mais. É claro que os valores dessas datas são realmente maiores, mas não necessariamente você precisa pagar muito alto, né? Existem algumas técnicas que você pode utilizar para poder baratear um pouco mais esse custo. Nesse caso, como eu falei anteriormente, você só precisa ficar pesquisando com a maior antecedência. Então, geralmente, quando a gente quer viajar na autoestação, você precisa pesquisar com uma maior antecedência. Como eu disse para você anteriormente, você não precisa comprar com a grande antecedência, mas você precisa pesquisar obrigatoriamente com uma maior antecedência e com uma maior regularidade. Então, você fica ali todos os dias, escolhe um horário ali, fazer como eu faço,
eu escolho um horário e aí eu fico pesquisando todo dia aquele horário ali que é para não esquecer. Então quando chega aquele determinado horário, eu já reúno todos os meus documentos, o documento da minha família, do meu filho, da minha esposa, passaporte, tudo que eu preciso eu já deixo ali perto. Então, caso eu encontre um valor mais baixo que nos dias anteriores, eu já tenho que comprar aquela passagem, já tem que estar engatilhada ali para você comprar. Porque se você demorar muito tempo ali, ainda vou ligar para minha esposa para saber qual é o número da identidade, alguma coisa, você pode perder o time aí dessa passagem, ela pode mudar de valor. E é claro que a outra possibilidade, melhor que essa, se você tiver uma flexibilidade maior aí no seu trabalho, você conseguir viajar em outras épocas é muito melhor, né? Você vai pagar realmente muito mais barato se você puder ir em outras épocas do ano. Mas se você não puder, vamos supor que você só pode tirar férias ali em janeiro. Você é professor, por exemplo, acontece muito isso, né? A gente vê que os professores geralmente viajam nas férias escolares ali, que são aquele período de final de ano, do início de janeiro. Então é geralmente na época que tem mais gente de férias, que a autoestação tá bombando. Então, se você puder, se existir essa possibilidade, eu quero ir no verão, de qualquer jeito, eu quero ir para esse local aqui, mas ele só é bom no verão. Então, eu quero ir no verão, não necessariamente você precisa ir na primeira semana do verão. Existe o verão, dura de 3 meses ali, né? Então, não necessariamente você precisa ir em janeiro. Se você puder ir em fevereiro, se você puder ir em março, você vai pegar ainda essa estação. E é claro que como está numa estação mais reduzida, você consegue preços melhores, inclusive nas hospedagens, além das passagens aéreas e também até nos próprios ingressos dos parques que você quiser ir, dos locais que você está visitando, você vai ter menos fila nos restaurantes, então tudo isso vai beneficiar a sua viagem. Um outro exemplo que eu dou é às vezes a pessoa, eu quero ir no inverno porque eu quero ver neve. Não necessariamente você precisa ir na primeira semana de julho ali para ver a neve. Né? A neve pode ser que ela dure um pouquinho mais, ela se estenda. O inverno vai durar aí mais 3 meses, então você pode ir no final de julho, no início de agosto. Então, você está saindo daquela alta temporada, mas ainda encontra neve em determinados locais. É como eu disse, você precisa fazer esse planejamento, você precisa estudar um pouquinho antes. E a quinta variante está relacionada com a duração dessa sua viagem. Por incrível que pareça, a duração dessa viagem também vai interferir bastante no preço dessa sua passagem. Imagina só, vamos imaginar que você é uma pessoa ali assalariada, trabalha o ano todo e espera aqueles 30 dias de férias. Se você não tem a flexibilidade de tirar férias quebrada, né, 15 dias num determinado mês, 15 dias no outro mês, se você precisa obrigatoriamente tirar esses 30 dias inteiros, muita gente, que eu vejo muita gente fazendo, fica agoniada ali porque ela tem aqueles 30 dias e muitas vezes ela precisa aguardar a esposa ou o marido tirar umas férias para ver se coincide. Às vezes tem os filhos ali que estão na escola, precisam das férias escolares. Então, aqueles 30 dias deles, talvez não coincida as datas entre todos, né? Então acaba que essas férias para você viajarem juntos fica um pouco mais reduzida. E isso aí deixa a pessoa apreensiva para querer aproveitar o máximo de dias possíveis. E aí, nessa duração aí, é que você tem que fazer essa pesquisa, né? Às vezes, se você quiser fazer só um bate-volta em um determinado local, pode sair mais caro do que uma viagem um pouco mais longa, né? E às vezes essa viagem um pouco mais longa, você tem que pensar nela também. Porque às vezes, imagina só, vamos supor que você coincidiu as férias dos seus filhos com os seus cônjuges e assim sucessivamente. Então imagina aí que a pessoa ficou de férias 5 horas da tarde, ela já quer estar 10 horas da noite no aeroporto para poder viajar. E muitas das vezes ela vai sair de férias numa sexta-feira. Então geralmente os voos na sexta-feira vão ser mais caros, né? Então custa nada a pessoa esperar um pouquinho mais, às vezes na segunda-feira, ou na terça, ou mesmo no sábado, pode ser que essa passagem esteja mais barata. E para poder você verificar essa possibilidade, é interessante que você olhe lá o site do Google Flights ou Google Voos, né? Que lá existe a possibilidade de você brincar com essas datas. Você consegue aumentar o período da ida, ou diminuir a volta, ou aumentar a ida, e assim sucessivamente. E aí, à medida que você vai modificando essas datas, você consegue ver os preços ali variando. E aí você sabe se é melhor diminuir um pouco os dias dessa sua viagem, se é melhor aumentar um pouquinho mais, né? Então, isso você consegue balancear através desse site do Google Flights. E a sexta variante, com certeza, são as melhores de todas. Eu vou falar duas coisas aqui que você precisa ter para poder viajar muito mais barato, inclusive pagando no dinheiro. Se você tiver flexibilidade e se você tiver planejamento. Então essas duas coisas elas estão unidas ali. É claro que tem gente que tem uma maior flexibilidade. O trabalho da pessoa permite isso, né? Então a pessoa pode viajar qualquer época do ano. Se for um aposentado, por exemplo, ela pode viajar em qualquer mês do ano. Então fica mais fácil ela escolher datas que sejam mais baratas. Agora, se você não tem essa possibilidade, se você tem ali 30 dias fechado para poder viajar, dentro desses 30 dias você tem que ter essa flexibilidade, ou seja, você precisa pesquisar bastante, você precisa fazer um planejamento desse seu prazo,
tá? Então, como eu disse anteriormente, às vezes você aumentar um dia da sua viagem ou diminuir 2, sei lá, talvez seja melhor para você do que manter aqueles dias que você está pensando. Então, sempre pense um pouco fora da caixa, né, para não ficar sempre preso àquelas datas. Às vezes isso aqui vai te ajudar muito a baratear o custo dessa sua passagem. Então, pessoal, essas foram as nossas 6 dicas que eu tô dando para vocês pagarem muito mais barato na sua passagem de avião. Espero que você tenha aproveitado o máximo possível e se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.